Jeffrey Epstein não se autodesligou da vida. Este foi um meme que tomou conta da internet quando este sujeito deplorável foi desligado da existência, ou por aqueles que não queriam que a famosa lista de Epstein vazasse. Um asset da CIA, um agente do Mossad ou apenas um asshole? Saiba hoje no Bunker X. Sejam muito bem massageados, visitantes da... Não, cara, não. Bunker X, não, é muito controverso. O muito programa controverso. de hoje será extremamente controverso, perigoso, delicado. É um assunto sério. O Bunker X é conhecido por tratar assuntos difíceis com leveza e sofisticação. Sofisticação. Sofisticação em primeiro lugar. Sofisticação. Eu quero preciso comprar um monóculo pra gente, mas beleza, toca o barco. A nota mental. Tem que ter umas xicarazinhas e um monóculo pra gente exatamente. levantar o dedo, assim, né? Exato. Eu não tenho o dedo pra levantar, né? Então eu sou chique, eu tenho Nós que temos levantar um monóculo, eu levanto a xícara. Hoje A gente falaremos divide o trabalho. da aristocracia também e de celebrities de Hollywood, realeza. Muita gente estava envolvida com esta figura, como eu falei, deplorável. Vamos contar um pouco da história dele, que diabos ele estava aprontando, e será que ele era uma pessoa mais além do que apenas um safado filho da mãe? Eu sou o Afonso Solano, aqui comigo sempre, meu amigo alienígena. Afonso 3D na área, Zinda House junto com Rafael. De Pinho, olá, tudo bom? Rafa Laut. O nosso advogado do sexismo. É isso aí. Rafa, você costuma estar muito presente aqui no Bunker X quando tratamos de teorias da conspiração comprovadas, Verdade. né? A Verdade, gente curte verdade. essa vibe aqui. Essa foi oficialmente aquele primeiro acordo que ele fez judicial para não. Esquisito, né? Aquilo ali foi. Não, esquisito não, ele foi ruled. Tem uma decisão judicial dizendo que aquilo ali foi indevido, que foi uma conspiração literal. Então a gente vai chegar... Tem documentação oficial Por sobre isso isso. Tem você tá documentação aqui. oficial? Eu achei que era Tem, tudo, não, eu foi achei que era ruled tudo por uma juíza. especulativo. Uma juíza. Mesmo? Eu não vi Tem. eu não vi isso não, Tem. cara. Exatamente. Em resumo, então, olha só, pra gente adiantar, né, a gente já viu que tem gente gravando com a gente aqui, né, os membros do canal que gravam. A gente hoje. Esse Quem programa, ó, pra você que tá se perguntando aí na estreia, se é ao vivo, não. Ao vivo é só pros membros. Pra vocês ele é uma estreia pra vocês poderem bater papo e bater. A gente entra no chat da estreia também. Mas se você quiser ver ao vivo, só se tornar membro. Em breve, a galera do áudio, que também está vendo em vídeo, que não é mais só áudio, a galera Agora do tem vídeo Spotify. também, no áudio. Em breve teremos um plano de Assinatura, né, assinatura como para se fosse vocês também. Pra quem quiser ajudar, o Bunker, por isso que a gente abre. exatamente. E tem essas vantagens, tipo, gravar com a gente. Em breve teremos descontos na lojinha do Bunker X. E a lojinha, hein? Logo, em breve teremos novidades aí. Então, quem quiser, assina pra fazer parte, ganha um monte de coisa bacana, além de ajudar o Bunker X. Isso aí. E quem tá com a gente aqui já falou assim, poxa, eu nunca ouvi falar do Jeffrey Epstein. Tem gente que não sabe. Quem é Jeffrey Epstein? É sorte e tal? sua, porque é um sujeito escroto. Exato. Uma vida imunda. A gente pode fazer uma sinopse rápida. Assim, só para deixar claro, você não saber quem é Jeffrey Epstein, tudo bem não saber, mas eu acho que é importante você saber que esse tipo de gente existe, esse tipo de gente execrável existe, para até você reconhecer comportamentos, talvez, Boa. e se proteger. Sim. Além do que, acho que a questão da audiência do Bunker X a gente vai dissecar se esse cara era um simples safado, como eu falei no começo, ou se havia de fato uma conspiração envolvendo organizações governamentais. Depois que você tem muito dinheiro como ele, você não é mais simplesmente um safado. É verdade. Mas olha só, Porque você tá politicamente envolvido num cenário que você deixa de ser um simples safado. de adianto, o Jeffrey Epstein, ele era um milionário. Tinha uma base ali, principalmente em Nova York. Esse cara, ele conhecia todo mundo. Do Trump às Kardashian. É isso. Bill Clinton, donos de... era um benefactor de várias pesquisas científicas, de várias universidades. Era um cara ele era com uma grana pra espécie de caralho. mecenas científico. Exatamente. Né? Ele patrocinava, de fato, algumas pesquisas científicas. Umas organizações não governamentais, inclusive aquela da AIDS do Bill Clinton lá. A princípio, o cara, ele era esse até filantropo. Ele tinha essa fachada de filantropo, né? Exato. E aí a galera descobriu que, na verdade, ele tinha um grande esquema que a gente vai contar pra vocês de aliciamento de menores. Vamos resumir dessa forma, né? E a gente vai sacar aqui que ele acabou sendo preso, a treta toda, e ele aparentemente se desligou da vida na prisão,
Só que existe uma série de inconsistências com esse desligamento, somado com todas essas conexões, etc., que a gente vai explicar para vocês, que talvez apontem que esse cara, ele talvez fosse um... Queima de arquivo. Queima de arquivo. Quem será? Eu acho bem possível, mas... Bom, olha só, nasceu em 53, lá no Brooklyn. Já visitou o Brooklyn, algum de vocês? Não visitei o Brooklyn. Não fui a Nova York ainda. Gostaria. Nova York é bacana. A Nova York que eu queria ter conhecido não existe mais. Ah, é? Não existe mais. Eu queria ter conhecido a Nova York dos anos 70. Ah, mas você pode... Que era quando ela tava fodida, era barata, mas ao mesmo tempo era interessante num ponto de vista artístico. Porque você podia morrer a qualquer momento. Sim, não. É porque ela era um lugar fervilhante de arte. Hoje em dia é qualquer merda, é comercial. Hoje em dia é um shopping center sem graça. Mas a morte é interessante também. Porra, cara, rock tá aí pra ser perigoso. Eu levantei tal qual um levantador de vôlei, sabe? Não, mas Pra ele vir assim. A cidade era interessantíssima. Tava florescendo o punk rock aí em Nova York, 74. De fato era. Baita ano que a cidade quebrou. Não, 77. Ano que a cidade quebrou, que teve o apagão, o punk tava subindo aí, porra. Tá maneiro, porra. Um baita ano. CBGBs rolando. Pois é, Tartaruga Ninja nos esgotos. Não. Esse Tartaruga Ninja foi depois, anos 80, quase 90. Bom, eu sei o seguinte, o cara teve um início simples. Ele foi motorista de táxi. Mas eu acho que antes é importante a gente falar que ele era meio gêniozinho também. Então. Ele era meio gênio, assim. Essa galera que tem um QI mais avançado, ele chegou a pular séries. Mas tem um detalhe. Ele foi para uma universidade, a princípio, para se formar em física. Ele não terminou. E ele era, até certo ponto, um conman, porque o primeiro emprego que ele consegue depois numa empresa de investimentos da Bolsa, dizendo que ele tinha um degree. E detalhe, aliás, primeiro emprego não, segundo, o primeiro dele foi dando aula como professor de física, dizendo que tinha se formado em física na universidade, ninguém pegou, golpichinha. Começou a dar aula de física, depois ele saiu dessa universidade onde ele estava, foi para uma empresa de investimentos... De traders. 76 já, isso, dá pra falar. E lá é onde, inclusive, descobriram que ele não tinha o degree de física que ele dizia que tinha. E aí, segundo as entrevistas que tem com um cara que era dessa empresa, que, porra, cara, eu diria que é bem sleazy, ele fala que o cara manipulou ele a não demiti-lo porque ele admitiu e que ele parecia muito constrito, muito arrependido de ter mentido, etc. A respeito do degree dele, e inventou uma história plausível dizendo que ele tinha medo de depois ter conseguido um emprego, de botar a universidade num problema. A coisa foi ficando numa bola de neve. E na verdade não, cara. Na verdade ele foi sempre um grande manipulador, como a gente vai ver ao longo do programa. Um grande conman. Eu ouso dizer, criando aqui minha primeira teoria da conspiração em relação a esse caso. Já estamos na escola do cara. Já tô criando aqui a primeira. Tô animadíssimo. Primeira, cara, esse cara, ele provavelmente descobriu podres dessas pessoas. Já no começo. Já lá no começo. Para poder se manter nesse cargo, porque ele fez a carreira dele isso é um fato financeiro. Isso é um fato. Então, assim, ele realmente ele já foi começando, manipulou e descobriu podres das pessoas, tipo assim, cara, elas sabem um podre meu, eu preciso saber um podre delas. Mas olha, mas isso é um fato. Ele, quando saiu dessa primeira empresa na qual ele estava trabalhando, ele foi para uma segunda, ele foi demitido, me parece que ele quebrou algumas regras lá. Dizem que ele roubou 46 milhões de um fundo de investimento nessa empresa. A galera deve ter passado a galera, provavelmente, para o troço não gerar uma propaganda ruim, deve ter fechado algum acordo, alguma coisa ali, passado um pano e ele só foi demitido. Aí ele entrou numa segunda empresa. Essa galera deve ter um rabo preso fudido, tá? E detalhe, a segunda empresa já contratou ele sabendo das cagadas dele, porque disseram, o cara é um gênio, muito esperto, super comunicativo, interessante, com a bússola moral completamente invertida. E o cara dessa empresa, inclusive condenado a 20 anos, se não me engano, tava com um esquema de pirâmide lá, um esquema Ponzi, pra mascarar lá as paradas e tal. Que não faz esquema Ponzi, eu espero. Não, mas ele é neto do... Ele é neto? Cara. Ele é neto do cara. Olha aí, pô, impressionante. E dizem que foi injustiçado, na verdade. O Ponzi? O Ponzi do esquema Ponzi não foi. É outro programa. Ele é do ponto do injustiçado ou do era... A família não dá, é difícil de julgar, né? A família é foda. Família é complicada. Ele já falou isso no programa aqui, ele já falou sobre isso. Mas anyway, essa empresa tava rodando um esquema Ponzi e um dia os federais pegaram, deu uma merda do caralho
E o Jeffrey Epstein falou pra esse cara que contratou ele que ele era uma testemunha no caso. E aí os dois cortaram relações, etc. E esse cara se fudeu, pegou 20 anos, se não me engano. Por favor, alguém depois verifica, porque eu posso estar errando um detalhe ou outro. E ele próprio acabou saindo em brancas nuvens. Já provavelmente com um bocado de grana no bolso. Tanto da primeira vez que ele deu uma roubadinha ali naqueles 46 milhões, quanto depois de ter continuado nesse esquema aí de braço direito do sujeito. Tava rodando um esquema Ponzi gigante na Bolsa de Nova York, né, cara? Esquema Ponzi, pra galera que não sabe, consegue fazer um... Cara, esquema Ponzi é o famoso esquema de pirâmide, cara, em que quanto mais gente você vai botando pra baixo de você dentro do esquema, a coisa continua dando lucro, cada vez mais lucro. Uma hora simplesmente não cabe mais gente, não tem mais gente pra botar. E a pirâmide desaba, e todo mundo se fode. E aí perde dinheiro, quebra. Tem uma análise que você consegue ganhar dinheiro até o terceiro nível. Do quarto nível pra baixo, a galera só perde dinheiro. E isso vai assim até dar merda, né? Até a polícia aparecer e dar merda. Se você entra já no segundo nível, que o primeiro nível é quem inventou, né? Vamos lá. Você entra no segundo nível, você ainda ganha dinheiro. No terceiro nível, você ainda consegue fazer algum lucro. Do quarto ou quinto nível pra baixo, você, cara, é só prejuízo. Eu gosto do episódio do The Office, que o Michael Scott, ele chega pra galera e fala, pô, entrei numa parada muito maneira, não sei o que, pipipi, papapá. Ele fala o bagulho, aí o cara fala, cara, isso é um esquema de pirâmide. Ele, vou dar umas ideias aí de empresas. É assim, ó, aqui, ó, tem uma pessoa aqui, aí você tá aqui, não sei o que, e você tá aqui. Aí ele faz 3 pontinhos, o cara vai no quadro branco assim, desenha, tipo... Uma pirâmide assim. Cara, aí ele, eu preciso fazer umas ligações. Ó, eu vou... Caralho. Existem várias empresas lícitas funcionando hoje em dia. Sim. De maquiagem, produto pra emagrecer, de potinho e tal, que na minha singela opinião, configurariam esquemas de pirâmide. Sim. Mas eles no entanto, eles ainda estão aí, hein? Do final dos anos 90 para os 2000, a maioria dessas empresas remodelaram. Finalmente resolveram tomar vergonha na cara antes de todo mundo preso. Negócios porque eles estavam em vias de serem processados. Se alguém te chamar para uma reunião e começar a surgir produto para vender, já é um mau sinal, vai embora. Eu tenho uma história sério sobre isso. Qualquer coisa que for uma reunião para te vender alguma coisa, mete o pé. Quando eu tava no segundo ano do segundo grau, é assim que a gente chamava? Um ano antes de você... Marketing multinível. Escuta essa, eu tava no finalzinho do colégio ali, aí um colega nosso da sala falou assim, pô, galera, tem uma parada, uma reunião, não sei o que e tal, muito maneira pra ganhar dinheiro, a gente já tá quase terminando do colégio, não sei o que. Aí eu falei, beleza. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, né? Falei, mãe, um amigo meu falou isso aqui, a reunião, não sei o que. Ela falou, ih, meu filho, isso é um esquema de pirâmide. aí eu era adolescente, falei, o que é um esquema de pirâmide? Ela me explicou que era um esquema de pirâmide. Aí eu falei assim, pô, que merda. Ela falou assim, vai lá. Leva sua mesadinha, garoto. Eu fui. Eu já contei, acho que tem essa história. Maneiro ter a cara, a presença de espírito de levantar a mão e falou, com licença, isso não é um esquema de pirâmide, não? Cara, eu achei muito inteligente da minha mãe, assim. Ela falou, não, vai lá pra você ver como é. E aí eu fui. Foram alguns amigos meus do colégio. Aproveita que você é menor, desenvolve o seu, de repente ganha uma grana aí. A inspiração, né? E, cara, é muito interessante como a estratégia toda decorada, essas coisas que hoje a gente sabe melhor, né, e tal, de manipulação, que alguns amigos meus, tipo, quando acabou a reunião, eles estavam, meu irmão, é isso, cara, vamos entrar na parada. E eu, tipo, cara, não faz isso, cara. Esquema. E eu não consegui convencer. Eles entraram? Quase, porque a mãe de um deles falou que, cara, não... Vou chamar a polícia pra essa merda. E tal. Mas olha só, o fato é que o Jeffrey Epstein, quando ele começou a ser investigado, que a gente vai já falar aqui, já ali para os anos 2000, a galera começou a se perguntar, incluindo as pessoas que eram muito famosas, como a gente falou, que estavam no circuito dele e tal, a galera perguntava assim, como é que esse Jeffrey Epstein ganhou dinheiro? E ninguém sabia dizer. Pois então, dizem, aí eu vou falar o que eu vi num dos documentários, tá? Dizem que ele, depois de ter roubado aquela grana, ele comia o cara da segunda empresa. Tem essa também. Dizem que ele era amante do cara. Inclusive, isso foi formalmente perguntado pra ele durante aquele primeiro inquérito que teve. E eles perguntam pro cara se ele era bissexual, não sei o que, implicando, porque a boca pequena diziam que ele era amante do cara. Que era um cara bem mais velho e tal. Enfim. Sim, então, a galera nunca ninguém soube exatamente, depois, né, das investigações, como a gente tá falando, como exatamente ele tinha acumulado tanta riqueza e tanto poder e conhecimento. É porque tem um outro problema aí também. Ele, na verdade, ele não só trabalhava para esses caras, mas como na segunda empresa que ele estava, ele literalmente era o responsável
por manobrar todo o dinheiro do dono da parada. Ele era meio que o procurador legal do maluco pra gastar do que ele quisesse. Pois é. Talvez na primeira empresa também. O lance aqui, pra alguém te dar a senha do teu banco, a senha do banco e o cartão pra você falar, meu irmão, vai lá, cuida disso aí pra mim. Tá muito bem comido. O cara deve estar com o dedo no cu aí nessa história, tá ligado? Ou tem alguma coisa que o maluco sabe dele, aí a gente também... isso. Então, o cara, então, é isso que eu tô dizendo. O cara deve estar com o rabo preso foda, sacou? Cara, e aí, falando em rabo preso, as primeiras investigações do Epstein surgiram em 2005. Mais especificamente, em março de 2005, a polícia de Palm Beach, Flórida, abriu uma investigação depois que uma mãe relatou que a sua enteada de apenas 14 anos havia sido, aí eu vou tomar cuidado com o palavreado, ou o Malve vai blipando aqui por causa do YouTube, havia sido abusada. Todo mundo entende, né? Não precisa... Essa era a irmã da pintora, aquela? Cara, não sei se ela era essa que você tá falando, porque é tanta gente. É muita gente, né, cara? Eu acho que a primeira foi essa da pintora. E foi como que não, ela... foi anterior a essa aí, foi nos essa anos aqui era 90. massagista. Então, não, peraí, olha só. Tem situações muito anteriores a essa de 2005. Então, tô falando da primeira investigação. Ah, tá. Segue o timeline da investigação. E a acusação era de que essa menina havia recebido $300 para realizar uma massagem na mansão do Epstein, mas acabou sendo abusada. Na verdade, não era massagem, era... Não, era um outro tipo de massagem. Um programa sexual, né? E aí, a partir daí, claro, a gente tá fazendo um resumex aqui no Bunker X. Os detetives descobriram que havia esse padrão. Várias adolescentes, algumas, como eu falei, de 14 anos, eram recrutadas por outras garotas também novas e pela Ghislaine Maxwell, que a gente vai falar já já. Vulgo Ghislaine. Ghislaine gringa. Para essas massagens, né? E o Epstein falava, quanto mais jovens, melhor, né? Passou de 20 anos, igual as namoradas do DiCaprio. Do DiCaprio. Passou de 20, já não tá legal, né? Mas a gente tem que falar dessa Ghislaine aí, Ghislaine Maxwell. Quem era essa Ghislaine Maxwell? Ela era filha de um dono de jornal de Nova York. Um magnata da mídia, um magnata da mídia. Robert Maxwell. Isso, e que era, por si só, considerado também um sujeito muito sleazy aí, meio trambiqueiro e tal. Tá muito inglesista hoje você. Cara, eu tô falando de cabeça. Na verdade, esse cara, ele era envolvido, eu não me lembro agora qual era o canal, mas desses canais de CBS, NBS, ele era super envolvido com desses canais grandes de mídia. Mas ele tinha um jornal de papel, se não me engano. Sim, também. E ele falece. E dizem que ela gruda no Epstein porque ele seria uma figura paterna, substituta, a princípio, para esse pai dela. Eu acho que pode ser um grande lero-lero, tá? Nesse sentido da justificativa. Ou ela era só trambiqueiro e juntou com talvez já tivesse... Exatamente. Mas o lance porque eu não vejo ela nem um pouco como vítima, tá? Nem um pouco. A defesa dela posteriormente, a gente tem que tentar se manter numa linha de tempo pra galera entender, né? A galera vai acompanhando, a gente vai entendendo junto, a gente chega lá. Esse fluxo narrativo é confuso às vezes, tem que ir devagar. Eu sei. Você é muito... Eu sei que é o seguinte, ela se juntou com o Epstein ali no início dos anos 90. Primeiro trabalhando com ele. Para deixar claro, ela era francesa e morava na França. Sim. E aí ela vem para os Estados Unidos, ela vem para Nova York em 1991. Perfeito. E ali ela conhece o Epstein porque o pai dela era um cara poderoso ainda, não tinha falecido ainda nessa época da mudança. Isso. Ela conhece o Epstein através do pai dela, porque, enfim, o Epstein já tinha uma certa notoriedade e conhecimento nesse meio, nesse métier de grande mídia e pessoas muito poderosas. Ela conhece ele. E aí eles acabam se apaixonando. O primeiro contato deles é a paixão. Mas me parece que ela começou a trabalhar para ele antes. Não. Não? Primeiro é a paixão. Okay. Rola um apaixonite ali, e aí rola, ao que parece, ao que tem nos autos lá, é que o emprego foi movido pela paixão. Pô, quero que essa gatinha venha trabalhar comigo, sacou? Uma parada nesse sentido aí, o que já é tortíssimo, né? De passagem. Sim. De passagem. Já não é muito ético. Com certeza. Né? Bom, ela então, conforme a investigação foi recebendo essas testemunhas, eles entenderam que ela era meio que a gestora da rede
do Epstein. O Epstein mudou o nome da empresa dele pra Ghislaine Corporate, não é isso? Não, uma delas. Ele tinha uma empresa com esse nome, mas eram várias. Não. Tinha uma delas. Eu quis dizer a rede de aliciamento. Sim. Ela era... Eu tava num passo atrás ainda, eu tava ali. O negócio ficou tão sério entre eles, né, que ele nomeou uma das empresas dele com o nome dela. Sim. E essa mulher, ela foi, cara, galgando um poder... Isso. Só que você imagina você juntar um cara que é um sociopata bizarro. Com uma mulher, né, também que é... Com uma mulher que provavelmente, sabendo que ele é... Não, sabendo, com certeza. E tem uma índole muito duvidosa, não, uma índole péssima. Sim. Essa mulher foi galgando o poder dentro da própria sociedade norte-americana e ela se tornou o pior tipo de pessoa, porque ela era influente pra caralho, poderosíssima, rica... E recrutadora. Exatamente. Você tem que colocar esse elemento psicológico da figura feminina sendo cara. recrutadora, que coisa aliciadora. Cruel, cara. E nas investigações viam também que ela participava também de certos abusos. Né? A Jane, num dos julgamentos, ela... A impressão que me dá é que ela foi uma primeira recrutadora, que pegou um primeiro grupo de garotas. E a partir daí, elas passaram a dar dinheiro. E, por incrível que pareça, a parada virou um esquema Ponzi de exploração sexual. Porque ela passou a dar dinheiro para as garotas que estavam servindo lá nas massagens do Epstein recrutarem outras garotas. Inclusive tem gente mais recente, da nossa história mais recente, que foi considerada recrutadora do Epstein também, algumas atrizes famosas. Quais? Tem. Você não tá falando daquela atriz do Smallville, não, né? Lembra dessa treta? Qual é o rolê dela? Ela tem um rolê também, isso não tem? Isso é um bom episódio para um Bunker X futuro. Ela tem um rolê desse também, né? Que é tipo isso, né? Tem uma atriz lourinha. Que era uma religião, na verdade. Era um culto... Mas não era do Epstein. Não tinha nada a ver. Um culto romântico físico. Tô tentando evitar a palavra, que é uma lourinha lá do que... Não, suruba pode falar. Como é que você sabe? Suruba pode. Porque eu já gravei vários programas sobre suruba. Bom, essa lourinha da série Smallville, ela descobriu que ela era uma aliciadora, como a Maxwell era no esquema do Epstein. Essa lourinha do Smallville descobriu depois que ela fazia parte desse culto, ela aliciava meninas. Culto surubeiro. Suruba que dá polícia. Olha só, eu brinquei com o Pinho agora há pouco sobre algumas palavras em inglês e tal. Tem um termo que a gente escuta quando a gente começa a estudar esse modus operandi desses predadores, né? Que é o grooming. Né? Que não existe uma tradução exata para português, mas eu acho importante a gente explicar. O grooming é o seguinte: é quando você vai aliciando, vai convencendo, vai amolecendo aquela pessoa lentamente. Então, assim, quando a gente fala de abuso, não é como se levou a menina para fazer massagem e necessariamente houve um abuso à força. Às vezes rolava isso, mas muitas vezes o grooming é o seguinte: vai uma vez, faz uma massagem. É a destruição gradual das barreiras que existem na outra pessoa. Não, a autoestima, também. No caso, destruir a autoestima pode ser uma das técnicas, mas eu digo, existe uma lenta quebra de barreiras até o sujeito conseguir fazer o que ele quer de uma maneira muito, muito em tons de cinza, assim, muito... Perfeito. Explicando como é que funcionava no caso do Jeffrey Epstein, o grooming que ele fazia para aliciar os menores. Era o seguinte: primeiro que ele já tinha desenvolvido a determinada altura uma rede de aliciamento. Começou com a Jane, que era a Ghislaine. Que era chamada de Jane. Que era chamada de Jane por ele. A Ghislaine, então. A Ghislaine já tinha criado uma rede de um grupo inicial de meninas, que já tinha crescido, inclusive, já tinha uma certa idade, a determinada altura, e essas garotas foram aliciando outras e outras por sua vez. Aí como é que funcionava? As garotas eram convidadas para ir até a casa dele. Normalmente eram garotas que vinham de um extrato muito mais pobre da sociedade, com famílias problemáticas, e que já estavam até certo ponto, isso não todas, mas a grande maioria, envolvidas em algum tipo de vida, de situação de vida precária. E vulneráveis, né? Em que elas eram socialmente vulneráveis por virem de lares, né, complicados, desfeitos. Uma delas, numa das entrevistas, diz que a mãe, que o pai e a madrasta mataram o filho da madrasta lá na porrada na frente dela, ela fugiu de casa. A outra também já tinha saído de casa, era fudida, etc. Enfim, era uma galera que já estava numa situação, às vezes, quase que moradora de rua. Sim. De depender da casa das amigas para ter onde cair, com a benesse da família, das amigas, etc. Sabe? Então, essas meninas eram chamadas para casa do Epstein pelas amigas,
Sim, essa mansão em Palm Beach. Exatamente, para fazerem uma massagem nesse coroa. E aí era uma grana que, porra, era para elas irrecusável, porque era tipo $200, $300 nos anos 90 às vezes. Porra. Então era dinheiro pra caralho. Era tipo assim, muita grana. Aí elas iam lá, é só uma massagem. Chegava lá, aí o cara ficava pelado, aí rolava um abuso. Note que, ainda por uma questão de grooming, e esse abuso não necessariamente envolvia, e no caso do Epstein aparentemente não envolvia violência, porque a violência aqui funcionava de uma violência física, eu digo, né? Porque existia um outro tipo de violência, violência psicológica. Perfeito. A garota, que era muito pobre, muito necessitada, era colocada num ambiente de extrema riqueza, onde ela recebia uma quantidade absurda de dinheiro, às vezes necessário para ela poder sobreviver, em troca dela ficar calada para ser chamada de novo, e ela entubava a situação, e porra, entende? Existe aqui uma pressão pela necessidade da garota sobreviver materialmente, em termos de grana, etc., junto com uma pressão psicológica e simbólica de uma grande quantidade de dinheiro, de luxo, de promessas que esse cara fazia, e muitas vezes, em alguns casos, até cumpria, de pagar pelos estudos, de colocar num colégio, numa parada e tal. E era assim que funcionava esse ring, né? Como é que é o nome? Esse círculo de abuso que ele foi criando. Eu gostaria de fazer um paralelo com essa explicação perfeita que o Pinho fez agora, com também o grooming, que a gente pode usar esse termo, que o Harvey Weinstein, num nível diferente, fazia profissionalmente com a carreira das atrizes, das etc. atrizes de Hollywood. Ligado, porra, teve também um sujeito aqui, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar a empresa, então não vou dizer nada muito mais delicado aqui. Mas tinha uma empresa de venda de varejo aqui no Brasil que teve um dono que era classicamente um desses caras, assim. Sim. Eu não sei se alguém lembra dessa situação, foi pra mídia uns anos atrás. Tem as fitas do cara na fazenda dele fazendo festa com as menores, etc. Fretava jatinho, era a mesma coisa, cara. Aí dava presente pra família, dava emprego para os familiares, etc. Era a mesma coisa. E chega num ponto que você fala assim, se você parar, você vai perder isso tudo. Como acontecia, por exemplo, a atriz Mira Sorvino, que foi muito grande lá nos anos 90, depois ela desapareceu. É porque ela cortou essa relação, por exemplo, com Harvey Weinstein, que é o que você deu exemplo no status ali das meninas. O Harvey Weinstein, ele transformou aquela história que todo mundo já ouviu falar, aquela lenda urbana ou não, do teste de sofá, num troço industrial. Então Jeffrey Epstein resolveu evoluir o seu legado de maldade e comprou a fatídica ilha chamada Little St. James, a.k.a. a Ilha do Horror. A Ilha do Horror, exatamente. Vamos lá, ela ficava ali nas Ilhas Virgens, é mais uma das Ilhas Virgens, que é um nome irônico, né, para essa maldade toda aqui, as Ilhas Virgens Americanas. E ele começa a transformar essa ilha aos poucos, né? Ele vai reformando, construindo espaços aqui e ali. Tinha até um tempo... Ele faz um compound escroto, como todo compound americano, né? Aquela coisa meio cafona, meio... E realmente tinha... Cara, a impressão que me dá não é que aquilo era um templo, né? Parece uma mesquita. Não tem, tem um porque templo. Me parece, é judeu, né? Então, não sei, me parecia porra de uma mesquita. Tem o design de uma mesquita, domo dourado e umas linhas brancas e azuis e tal. Ele não era judeu nada, ele inventou uma religião. Não sei que porra era aquela. Não sei se ele era praticante, mas a família dele era judia. Não sei que porra de templo era aquele, mas tinha realmente um canto da ilha lá mais alto, numa pedra mais alta, lá tinha essa porra erguida em cima lá. Bom, a mansão principal, além dela, tinha 3 casas de campo, instalações de captação de água, heliporto, docas, teatro ao ar livre, bibliotecas e esse templo aí. Bibliotecas? Eu falei bibliotecas, né? Bibliotecas. É que é um nome diferente dessa religião que ele inventou, que você falou. É a biblioteca. Gostei. Entendeu? Uma coisa meio asteca. Gostei. Legal. Biblioteca de Inti. Não sei, bagunçamos toda a explicação da ilha horrorosa. O que acontecia lá, Pinho? Bom, basicamente o lugar se transformou num hub para levar outros milionários e figuras influentes da época, entre elas artistas de cinema, figuras proeminentes da política americana, cientistas e uma série de outras figuras, até pessoas da realeza aí da Inglaterra, né, do Reino Unido, foram levadas para lá. Tem uma entrevista, cara, assustadora com o príncipe Andrew. O príncipe Andrew tá até na série The Crown, um dos pequenininhos ali, então, né, da família real
britânica com uma entrevistadora norte-americana quando explodiu essa história toda, tal, do Epstein, e ele estava lá na lista do que visitou a ilha algumas vezes, e tem uma foto dele. Mas mais do que isso, a garota da foto veio ao público, falou que ele pegou ela, e tal, que ela era menor, etc. Aí a entrevistadora pega a foto, tá ele assim, abraçado com a menina. Aí ela pega a foto e mostra assim, mas o que você diz sobre essa foto aqui? Como é que você explica essa foto se você diz que você não foi? Aí ele olha pra foto e fala assim, eu não sei o que tem nessa foto. Ele fica parecendo aqueles Bateu demência. Os robôs daquela série de Velho Oeste, Westworld. Quando o cara caralho, quando ele encontra a foto dos carros, eles falam, eu não sei nada sobre essa foto, eu não consigo dizer algo sobre essa foto. Cara, é bizarro. O cara tem até um treinamento, provavelmente, de mídia, pra como responder. Não, mas é bem notável pela... Não tem, não. Primeiro que eu acho que ele se enrolou pra caralho. Acho que ele se enrolou bastante. Falou, tu fala não, isso, é bem possível, bem possível. Mas assim, você vê pela cara dele que ele tá em pandarecos ali. Sim. E, porra, o cara tá passando mal pacas naquela entrevista. Ele não consegue sair bem. Ele some de depois alguma. E ninguém sabe. Por isso ninguém conhece o Príncipe Andrew mais. A outra... recluso. Não é mais recluso, reclusaram ele. Outra coisa, tem um dos documentários que eles entrevistam um pretenso jardineiro que trabalhava na ilha e tal, e o cara fala de algumas figuras proeminentes que tiveram na ilha, inclusive do Príncipe Andrew, e fala que depois reconheceu a garota que era mostrada na foto e tal, que ela de fato, ele viu ele com a garota, e que eles estavam ficando na piscina em uma das ocasiões. A Ioná Sabino aqui no nosso chat falou que essa menina da foto morreu recentemente. Comentaram comigo. Ela se desviveu. Desviveu. Supostamente. Ainda a respeito da ilha, que eu acho importante falar, qual é a grande diferença dela para os outros locais onde o Epstein abusava dessas moças? É que a ilha, aparentemente, pelo que tem de relato, é o primeiro local onde ele passou a oferecer esses abusos a terceiros também. Então ela não era só um hub simplesmente social para essas outras figuras que visitavam ele lá. Até poderia ser. Eu não acho que necessariamente todo mundo que foi na ilha se deparou com uma situação dessas. Verdade. Mas a verdade é que, segundo as garotas contam, em diversas dessas festas que ele promovia na ilha, elas eram oferecidas a outras figuras. Você acha que ali é onde ele começou a terceirizar, entre aspas, esse... Com certeza. E aí a figura mais proeminente, que eu acho que diretamente é implicada nessa história, porque a garota falou que isso aconteceu, é o Príncipe Andrew. Existem fotos de muitas outras figuras lá. Uma das figuras que convivia muito com o Epstein nessa época era o próprio Donald Trump. Sim, o Donald Trump. O Clinton e a esposa dele, a Hillary, né? Sim. Eles constavam no manifesto lá chama Manifesto do Avião, que é a lista de passageiros. Porque tinha uma lista de passageiros do avião particular, porque o Jeffrey Epstein tinha alguns aviões particulares. Muito louco um deles que fazia essa ponte aérea da ilha com o continente. O pessoal chamava de Lolita Express. Não lembrava dessa. O pessoal chamava de Lolita Express. E o Clinton, meu irmão, tá lá sempre. O cara tava direto lá no... entendeu? E o Clinton sabe como é que é. Dizem que existe um grande dossiê, até hoje não liberado, de todas essas figuras que estiveram na ilha do Jeffrey Trump Epstein. Falou que ele começou a soltar, mas tá tudo com a canetinha lá. A gente vai chegar. O problema é que a canetinha é ele, né? Pode a canetinha é ele, né? O Elon botou a boca no X lá e meteu aqui. Calma, olha só, que ele teve lá é fato. Só pra complementar o que o Rafa tava falando, além tem uma garota que implica ele. Dos transportes, né, dos aviões, né, que tinha os helicópteros e aviões indo direto, circulando para lá, né? O Epstein, ele tinha uma segurança particular fortíssima na ilha. Era como se fosse uma fortaleza, realmente. Era uma coisa tipo segurança particular, que a princípio era para guardar, né? Ricos têm segurança particular, mas o príncipe lá. Mas era uma coisa que é dita por algumas testemunhas, algo realmente quase militarizado. Era uma parada, era uma coisa muito acima do normal, essa segurança, para outra, em comparação a casas de outros milionários. Esses nomes
todos que a gente está citando, são os que compõem a famosa Epstein List, que fez parte desses memes, dessa discussão popular aí, né? E quando ela começou a pipocar na internet, né, que o Trump começou a botar ali e tal, a galera começou a ficar muito decepcionada com alguns nomes. Uma das pessoas que constava nessa lista que decepcionou muita gente foi o Stephen Hawking. Porque, pô, o cara é um pináculo da intelectualidade, né? Um físico famoso, teórico e tal. Mas aí volta o que o Pinho acabou de falar. Não é porque a pessoa frequentou ele do cara ou foi. Pois é, eu não acho que ele... envolvida naquela sujeirada toda. Até porque, assim, sem querer também, puxar a sardinha pro coitado do cara lá, que a gente não sabe se ele fez ou não, de fato, alguma coisa. Mas o problema é o seguinte, o Jeffrey Epstein era mecenas de uma porrada de projetos científicos, universidade, o cacete. Exato. Então assim, faz sentido ele ter... E me parece que ele recebia figuras... Porque assim, parece que tinha festas na ilha e que ele recebia pessoas lá como um lugar que o cara recebia gente. Sim, exato. Não me parece que necessariamente todo mundo que teve na ilha teve alguma implicação de caráter sexual. Até porque, sejamos sinceros, o Stephen Hawking era todo torto, né, cara? Então, e nem casa de swing tem swing todo dia, gente. Então, assim... Lembrando, todavia, que me parece que o Stephen Hawking era do swing. Ele era swingueiro? Ele era swingueiro. Caramba. Não estou zoando, me parece que tem uma história aí. Procurei. Ioná, você que é agente Ioná, por gentileza, procura aí as safadagens do Stephen Hawking. Quer dizer que o Stephen Hawking era rodado. Posso estar errado, mas me parece que não, hein? Parece que é isso aí mesmo. Esse Stephen, hein? Um detalhe sobre esse templo que o Pinho tá puxando aqui, então, pra gente saber, ele foi construído entre 2009 e 2013, demorou pra fazer. Sim. Não foi na hora, não era pré-fabricado, né? E, cara, ele era esquisito, tem a cúpula dele é dourada, listras azuis, a galera tá vendo aí, ó, lá azuis. Parece uma mesquita essa porra. Ele tava, exato, lembra um pouco uma mesquita, mas era declarada como uma sala de música. Ok, faz sentido. Né, por conta da... ok. Talvez, mas tem uma galera que aponta que ali podia haver cerimônias, alguma coisa ritualística. A galera que já usa um chapeuzinho de... Você acha? Nós temos aqui, ó, peraí. Então chapeuzinho aí de alumínio. Por quê? Você, cara, se essa galera... Tu acha que terror... metade dessas pessoas, metade daquelas pessoas lá fizeram parte daquelas fraternidades, daquelas organizações... School and Bones. Metade dessas pessoas, tudo ritualístico. Tu acha que é impossível? E aí tu acha que o nego não ia fazer um ritualzinho ali? Rafael... cara. Ué, e o Bohemian Grove? Por que a gente ainda chama o Afonso? Aquilo lá... É um advogado ceticismo. Bohemian Grove tem o mesmo grau de seriedade na cerimônia de fraternidade de universidade americana. Mas vai falar pros caras que faziam. Uma coisa é você acreditar no que eles acreditam. Aí vem aquele outro palhaço lá americano, como é que é o nome? Aquele que tinha aquele programa de fake news. Alex Jones, pô. Alex Jones. Então, o Alex Jones, ele que criou toda essa mitologia ao redor do... Calma. Do Bohemian Grove. Aquela cerimônia que aparece gravada, inclusive no programa dele, aquilo tem o mesmo grau de seriedade de qualquer festa idiota de fraternidade americana ou daquelas comemorações que se faz quando um navio, um cruzeiro, atravessa a linha do Equador, aí joga água no marinheiro, o cara vestido de Netuno. Porra, mas elas aconteciam. Fato que acontecia. Aquilo ali, porra, cara. Aquilo ali é uma festa junina de rico, brother. Mas essa é a sua visão. Festa junina de rico. Sacou? Festa junina de rico gringo. Por que os caras queimavam a coruja? Porque foda-se, porque é algum tipo de tradição idiota, cara. Tu acha isso? É óbvio, não tem capeta nenhum. Faz parte do esquema. Palhaçada. Aqui, ó. Sobre o Stephen Hawking ali, cara, muito bom, cara. A galera foi em massa fazer pesquisa. E aí, não só descobriram que ele realmente era swingueiro, como descobriram o nome da casa que ele frequentava, que era Devor. Era casa ou era drive-in pra poder chegar rodando? Era casa de swing, chamada Devor. Inclusive, eu já ouvi falar, inclusive a casa famosa, mas eu acho que não existe mais. Mas beleza, já falamos de príncipe, já falamos de políticos, mas eu quero saber das celebs, das famosas celebs, o que hoje em dia seriam chamados de influs. Os influs que estavam lá? Eu quero saber quem é que ia lá fazer um TikTok lá dentro da mansão do Jeffrey Epstein. Vamos lá. Kevin Spacey.
Aí você já tá cagado faz um tempo, Mas né? o Kevin Spacey, ele foi inocentado, lembremos, das acusações. Sendo que vários acusadores morreram também. Pois é isso que eu ia falar. O lance é como você é inocentado, às vezes. O Kevin Spacey é um bom episódio também pra gente fazer contigo aqui. Super deprê também. Vamos fazer. Mas olha só, em defesa do Kevin Spacey, que alguém tem que ser o advogado do diabo. O Kevin Spacey não gosta, né, de meninas. Então, negócio de garotos. Então, mas não parece não fazer parte do esquema do Jeffrey Epstein. Então, não sei, tá? Naomi Campbell, atriz famosa, principalmente no começo dos anos 2000, modelo. Ah, não, é modelo, perdão. Modelo, mas ela foi atriz também, então você não falou, você não tá comparando. Não, mas ela... confundindo com a Neve Campbell. Não, a principal atividade dela era ser modelo. Modelo, né? Chris Tucker, porra, A Hora do Rush. Sim. Lee! Michael Jackson, Alec Baldwin. Então tem uma turma. Os irmãos Baldwin, na verdade. Que tem vários Baldwins. É verdade. Isso sem falar de juízes, tá bom? E pessoas também desses outros campos aí. Esquisitíssimos, tá? Olha aí, ó. Tem aqui na nossa lista aí o Tony Blair, cara da Inglaterra. Olha só. Al Gore, os Rockefellers. Isso. Mohammed bin Salman. Os Kennedys. Jorge Mitchell. Os Rothschilds também, ó. Ilumina, né? Então, meu irmão, pensa em alguém. Caraca, os Rothschilds E o cara tinha ligações com os Kennedys, os Murdochs, os Rockefellers e os Rothschilds. Brother. O negócio era... muita coruja de palha pra queimar, o Pinho. Isso aí. Isso. Agora, o caso do Epstein, ele tem uma das combinações mais esquisitas, mais incomuns e estudadas e criticadas até hoje, de NPA e plea deal, que a gente vai explicar agora. Mas é importante, né, lembrar que esse caso que a gente está falando aqui começou em 2005, todas essas acusações, essas investigações, veio numa sequência de várias outras exposições lá para os anos 90. Não, né? ele ia vir sendo processado, inclusive, por importunação sexual. Ele tinha várias coisas, que tudo era jogado para debaixo do tapete, porque ele já era ali nos anos 90 uma pessoa poderosa. Nos anos 2005, é porque não deu mais para esconder. Era tanta parada debaixo do tapete. Né? Já tinha o caso de duas irmãs, uma pintora e a irmã dela, que tentaram denunciar ele ainda na década de 90 como um caso estadual, etc. A parada acabou, em teoria, sendo remetida para o FBI, mas ele não deu em nada, etc. Morreu por ali, elas só foram ser arrebanhadas de novo como vítimas e testemunhas, etc., lá na frente. Nessa aqui já nesse grande júri de 2006 aí, que é o que a gente vai contar agora. Sim. E essa coisa, é muito bom ter visto alguns capítulos de Law and Order, porque eu consigo explicar que o Rafa não é... Eu não sou advogado lá, sou advogado aqui, eu entendo alguma coisa. Aqui, mas eu sou praticamente formado em Direito Norte-Americano. Então você vai me ajudar aqui. Através do Law and Order. Exatamente. A faculdade de Law and Então, Order. assim, o NPA é o Non-Prosecution Agreement, que é um acordo não processual, né? Que nada mais é que o que a gente chama de extrajudicial. Eu quero fazer uma pequena correção. De não persecução. Tá, persecução. É diferente. Ele não é judicial. Ele é um acordo de não persecução penal. Isso. Tá. Entendeu? Entendi. Tá. Feito entre, por exemplo, o Departamento de Justiça e o investigado, onde o governo se compromete a não processar criminalmente aquele indivíduo. Exatamente. Ele não é chamado de extrajudicial porque você tem ali a justiça envolvida. Tem mas os atores, como se fosse um acordo extrajudicial. É como se dois advogados, sem a nossa justiça aqui no Brasil, né, fizessem um acordo e tudo ficasse bem. Exato. Mais ou menos isso, tá? E esse NPA impede que o DOJ, que a gente chama, né, federal, processasse ele por tráfico sexual, concedia imunidade aos co-conspiradores não identificados e exigia que o Epstein se declarasse culpado em um tribunal estadual. Em troca dessa imunidade... Ele ficaria só 18 meses na tranca. Ele faz o acordo com esse plea deal, que é o que o Pinho está explicando agora. Exatamente. Não é isso? Ele firmou aí esse Exatamente. plea deal. Ficou 18 meses na tranca e saiu em brancas nuvens, sendo que o crime dele poderia ter gerado uma pena muito maior. Não, gera pena perpétua. Porque veja bem, porque na verdade... Nova York não tem... Não, peraí. Desligamento? Peraí, eu não sei se tem mais, já teve. Já teve, mas acho que não tem mais. Nos anos 70 tinha. Inclusive tinha em Sing Sing, né? Lembra? É verdade. Anyway. Gente, antes de você terminar, só pra concatenar a ideia aqui. Ou seja, galera,
Ele fez uma parada sem precedentes na história, pelo menos até então, né, jurídica dos Estados Unidos, que você primeiro você faz um acordo, né, literalmente um acordo, sacou? E nesse acordo ele tira todo mundo, ele tira a lista da brincadeira ali, do processo, e assume as agressões de prostituição, algumas agressões sexuais e apoio à prostituição. Na verdade, pegar esses 18 meses aí, essa pena de 18 meses. Na verdade, de solicitação à prostituição. Solicitação à prostituição. E tem um detalhe, o interessante dessa lista aí é que ela vai... A manobra jurídica. A manobra jurídica é interessante porque ela exclui de qualquer possibilidade futura de persecução penal, não só ele, mas todas as aliciadoras de menores que a essa altura, né, já eram garotas que começaram a aliciar outras e que a essa altura do campeonato já eram adultas e continuavam adultas, já como adultas, fazendo esse aliciamento. O mesmo então, assim, ele consegue livrar a cara dele e de todo mundo que estava no bolo. Porque aí a grande vantagem é que ele evita que no futuro ele volte a ser processado, ou que essas pessoas se voltem contra ele na forma de testemunhas com imunidade, etc., para embasarem uma nova condenação. Perfeito. Isso foi tão esquisito que em 2019 um juiz federal determinou que o DOJ havia violado a CVRA ao não notificar sequer as vítimas que esse acordo havia sido feito. Exatamente. E na verdade é o seguinte, tem duas coisas que vieram à tona muito interessantes aí. A primeira delas é uma série de comunicações, centenas de e-mails trocados entre a defesa dele e a promotoria, assim como com o juiz, se não me engano também, por favor, depois vocês olhem os detalhes, na internet deve ter, em que havia uma incrível familiaridade e tranquilidade para se formular os termos legais desse acordo. Inclusive, olha, se vocês tiverem mais alguma sugestão para acrescentarem isso como frase, tá no texto. Por gentileza, mandem para cá, não sei o quê, e em algum momento... uma dessas figuras, inclusive, abre mão, né? Não lembro se foi a promotoria ou se foi o próprio juiz, mas abre mão de receber essas comunicações por forma oficial e passa a receber no e-mail privado. Lá para frente, se não me engano, foi uma juíza, não um juiz, que exarou, inclusive, depois uma sentença anulando esse acordo, depois, inclusive, dele já ter sido cumprido pelo Jeffrey Epstein, dizendo que houve... E isso, assim, textual, uma conspiração para atingir o direito das vítimas nessa busca de justiça delas. Foi um mini escândalo que então, os caras até hoje a galera fica tentando anular esse NPA. O Miami Herald fez uma baita de uma matéria depois. O Alex Acosta, que foi o ex-procurador, renunciou ao cargo de secretário do trabalho. Sim. Então, assim, é um bagulho que... Isso queimou muito ele, porque ele era o promotor na ocasião, era um dos caras que participou dessa palhaçada. E detalhe, foi oficialmente anulado. Existe aí uma documentação oficial americana, dizendo que foi uma conspiração de fato. Essa entra para a nossa lista de conspirações factualmente reais. E olha, o desgraçado não fez nem 18 meses, ele ficou só 13 meses. Exatamente. Ele cumpriu os tais 13 meses, mas teve também que se registrar como um ofensor sexual, um delinquente sexual nível 3, de alto risco, em Nova York. Cara, nível 3, eu acho engraçado ter um nível. Mas como a New York... tipo isso, é o RPG do... Mas como o Departamento de Polícia de Nova York nunca fiscalizou nada, ele retornou aos seus trabalhos aos poucos aí, voltando à sua rede de abusos. Exato. Que loucura, né, cara? E aí, quer dizer, a galera falou, mas como é que esse cara, então, ele foi solto e tal? Estamos em 2019 agora. Agora pulamos de 2010 para 2019, 9 anos depois. Como o Pinho falou, ele não para, ele continua. Ele continuou, surgiram novas vítimas, novas provas, e aí o Departamento de Justiça falou, vamos ter que... se não me engano, nessa parte a coisa já tinha federalizado. Isso. Porque ele transportava as vítimas de avião para lá e para cá, para fora do país, para outros estados, e federalizou a cagada. Em algum momento o FBI começou a se interessar pelo caso. Não, porque deixou de ser um caso estadual de Nova York, de solicitação à prostituição, para virar um caso de trafficking. Isso. E aí ela sai da jurisdição estadual
e vai para Federal. E na Federal, meu camarada, não tem tanta conversa. Teve uma invasão na casa dele da polícia, encontraram um monte de coisa, bicho. Isso. Um monte de fotos de menor. Tinha um cofre, né, dele. No cofre tinha um monte de fotos de menor, tinham diamantes e passaportes falsos. Dinheiro para ele já ralar peito, inclusive com outro nome, outra parada, enfim. Exato. O cara já meteu o pé. E aí nessa aí ele já tava lascado. Aí realmente, aí o novo promotor, que era o Geoffrey Berman, aí o cara começou a montar em cima e falou: agora que a gente vai pegar esse cara, agora vai, e por aí vai. Pois é. O tal do NPA de 2008 protegia o Epstein apenas em relação aos crimes investigados até aquela data lá de 2008. E no Distrito Sul da Flórida. Então agora que os caras falam: meu irmão, agora a gente pega esse cara, é o sonho de todo promotor e tal. Aí nisso prenderam o cara, prenderam a Ghislaine também, e falaram: vamos começar agora. Aí começou o circo midiático, aquela coisa toda. Até um dia, no dia 10 de outubro. Agosto, dia do aniversário. Foi o dia do aniversário? Foi. Olha só, que presentão. Apresentou um dia de aniversário. Eu acho que é um bom presente. É um bom presente. Um bom presente. Pois bem, em 2019, o Epstein foi encontrado enforcado com um lençol da sua cela. Foi. Né? A autópsia oficial apontou autodesligamento de si mesmo. De si mesmo da vida. Com lesões que Cara, podem... Tá rindo, né? Que inferno. Eu tô rindo de nervoso. Lesões que podem ser compatíveis tanto com autodesligamento de si mesmo da vida, quanto homicídio. Mas aí tem um detalhe importante. Ele, teoricamente, teria feito isso na beliche, na cama lá no quarto. O lance que eu vi uns detalhes sobre a perícia que fizeram relativa enfim, a parte legal da coisa do corpo dele, da autópsia. Eles indicam que teve uma fratura no osso do pescoço. O osso ióide. Aí exatamente. O Dr. Gatti, que está com a gente online, pode dizer se é esse osso mesmo. Ióide. Só que tem um detalhe: a quantidade de energia necessária para quebrar esse osso em 3 lugares, como estava o dele, demandaria que ele tivesse saltado com aquela porra daquela corda de algum lugar alto, ou coisa assim. Ou que ele tivesse sido forçado por alguma grande força contra, né, a corda lá, o laço da corda, para estourar aquele osso. Perfeito. O que aparentemente não era o caso, não era possível pela maneira como ele se enforcou. Sim. Então a ideia de que eles teriam encenado um pseudo desligamento quando na verdade ele foi desligado por mais alguém. Queima de arquivo. Que é a famosa queima de arquivo, inclusive porque o local onde ele estava preso dessa vez era bem mais desagradável do que o anterior, e com uma série de falhas técnicas, inclusive com o fato das câmeras que eram responsáveis por vigiarem o local onde ele estava não terem registrado nada porque elas estavam desligadas. Vamos aqui às esquisitices da agora o programa vai ter mais 2 horas agora. Mais 2 horas de programa. Não, mas agora que a coisa fica legal, pô. As esquisitices das circunstâncias que encontraram lá o cara. Como assim o cara se desligou, ninguém viu, não sei o que. Vamos lá. Primeiro tem a questão de quebra de vigilância, tá? O Epstein, ele deveria ter um companheiro de cela e ser verificado pelos guardas a cada 30 minutos. Ele não tinha, tiraram um companheiro de cela dele, ou ele nunca teve, eu não lembro, e ninguém foi verificar o cara durante horas, tá? Os guardas estavam dormindo. Olha aí, que local propício para se dormir, se não... No trabalho, faz sentido pra mim, porra. Tá ganhando dinheiro pra dormir, me parece... Os agentes Tova Noel e Michael Thomas não apenas dormiram enquanto estavam de plantão, mas também falsificaram os registros. Olha só. Que tipo de registro foi falsificado? Registro de plantão. Eu fui lá ver o cara. Mas também, né, bicho? Porra, tu tá dormindo no trabalho. Trabalho merda pra caralho. Aí dá uma cagada. Você vai, obviamente, tentar. Não é porque tem conspiração, porque o cara não quer ser demitido nem responsabilizado, né, porra? É uma conspiração. Quando você falsifica. Não, é uma conspiração dos guardas, mas eu digo, não quer dizer que ela tem implicações maiores. É os caras que estão tentando salvar a própria bunda. Mas eu não acabei. Porra. Eu não acabei. Para de trazer esse cara. Eu não acabei. Para de trazer esse cara. As câmeras falharam. As 2 câmeras na frente da cela. As 2 câmeras que apontam para a cela falharam ao mesmo tempo.
e uma terceira estava inutilizável naquela Tudo bem, aí eu vou te dizer. Começou Primeiro, a ficar- esse lugar aí, de novo, fazendo papel de advogado do diabo. Eu não acho. Eu vou embora, hein? De novo, não. O Eu não advogado acho, do- eu não acho que. Assim, eu realmente acho que pode ter havido Sim. uma conspiração. Eu sei, Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: o local onde ele estava era considerado um lugar de péssima manutenção. Uhum. E esse tipo de problema não era exatamente desconhecido daquelas instalações. Mas tu não acha estranho? Eu sei que você tá fazendo advogado do diabo, né? O cara é um... Não, eu acho conveniente demais. É um asset de alta periculosidade. É, Ele não, já tava na ele não- lista de... ele não é, olha só, preso, ele não é um cara necessariamente de alta Eu periculosidade traduzi preso. errado. Eu quis dizer o seguinte, ele tinha um alto valor, ele é um prisioneiro de alto valor. Não acho, não Pô, necessariamente. como não, cara? Um dos caras, Porra. um dos maiores casos. Meu ponto é, ele poderia estar numa vigilância de suicídio, numa Isso, parada é assim. isso que ele tava. Eu não sei se ele tava, Tava, se ele tava. era vigilância de suicídio. Tem uma sigla Então, pra isso, beleza. HV, Watchlist, High né? Value, alguma Isso, coisa. esse tem uma nome que eu sigla, tava tentando... High Value... Assets, sei lá. Não é. Tem um nome certo. Mas, anyway, Cadê o Law and Order quando a gente precisa dele? Puta, Cadê eu- o Olivia? Olivia Denton? E de fato, tudo isso é muito conveniente. É muito conveniente. Fora Agora- que o corpo dele foi removido do local sem o devido registro fotográfico padrão que é feito quando as pessoas se desligam sozinhas. Tá, né? mas eu vou te dar uma outra ideia aqui. Já parou pra pensar que esse cara, vendo o tamanho da cagada que tava se formando... Porque, olha só, uma outra coisa que eu quero... Vamos lá, abrir um parêntese grande aqui. Primeiro, quando você tem dinheiro pra caralho, e esse cara tinha muito dinheiro, você tem uma razoável quantidade de influência política que você pode movimentar pra tornar ainda maior. E ele tinha essa influência política. É claro que no caso anterior, onde ele fechou aquele acordo de não persecução lá de 18 meses, etc., que acabou se fudendo de novo, que acabou federalizando essa porra, ele já tinha perdido uma razoável quantidade de influência política, porque ele já tinha se queimado. De lá pra cá, ele pode ter continuado numa descendente ao ponto em que ele só se fudeu num nível federal porque ele já estava cagado politicamente. Ele já era uma figura tóxica, ok? Chega nesse momento, ele tá vendo que ele tá fudido, que ele não vai sair dali. Ele já teve uma vida que pra ele foi bem agradável até aqui. Talvez ele realmente não queira continuar. Talvez ele próprio tenha dado um jeito de uma conseguir possibilidade. 5 minutinhos sozinho, entendeu? Transferir um pix pra todo mundo ali. Pra se pendurar pelo pescoço pra secar depois do banho. Mas e entendeu? o osso que quebrou com a força que duas análises diferentes de autópsia afirmaram que não faz existe. sentido. Né? A galera lembra do PC Farias aí, do caso do Badam Palhares, Aham. etc. Então, tem uma história dessa aí também do pescoço lá, que tava quebrado. Lembra dessa história do Badam? Então, eu não sei. O cara, quando eu vi o sujeito falando da autópsia, ele falou, ele não disse que era impossível. Ele falou que era muito raro. Muito raro. E olha, mas olha Então, só, o advogado do Epstein... Não sei. O advogado também, obviamente, questionou essa questão do autodesligamento, dizendo que ainda tinha uma audiência com o juiz sobre possíveis fianças ou até prisão domiciliar. O próprio irmão do Epstein falou que ele ia rolar audiência de fiança e ele não tinha o perfil de quem se desligaria. Então tem uma série de Mas cara, essa história do fulano não tinha um perfil de quem se... Lero do caralho. Um monte de comediante. Perfil. Um monte de comediante que todo mundo acha super legal, super animado, que se... ele não tinha o perfil. Rafael, não. Ninguém sabe, bicho. Às Só vezes não. o cara... Só Determinadas pessoas que convivem... Existe você traçar sim o perfil de uma pessoa e entender como é que ela se comportaria. Ele tinha um comportamento altamente narcisista. Isso não combina com um comportamento suicida. Ele tinha Ao contrário. Ele tinha plano. Não, narcisista. Ele escolheu não responder por aquilo. Ele tinha Mega plano narcisista. de fuga, cara. Ele tinha plano Que deu ruim. fuga. Que deu ruim. Sacou? Nada no perfil, se você traça o perfil, nada dá check ali. Eu discordo. Eu discordo. Tem gente que tá errado, tá tudo bem. Não, peraí também. Ele pode estar errado, ele pode estar certo. A gente tem que ser... Senhores! Ó, Agora eu bolei. Eu sou aqui o juiz, juiz Dredd, tá? Vou te dizer por que eu discordo. Primeiro, Existem as duas possibilidades, elas estão na mesa. primeira coisa. É possível que ele tenha se desligado. É possível que... Olha só. Ele tenha também Peraí. feito nada do que ele fez. Peraí. Não, aí não. Peraí, não. Peraí. A Ghislaine que era a grande culpada. Porra. fala. Meu microfone tá ligado porque eu dei uma puxadinha no cabo. Tá legal. Tá sim. tá. Então vamos lá. É. Seguinte, vamos... Veja a coisa pela minha ótica por um momento. Uhum. Muita gente fala, mas é possível você detectar que o sujeito está deprimido e vai se... Tá. Algumas pessoas, justamente para conseguirem se mascaram que estão
numa merda federal. Você pode ver por aí uma série de comediantes, atores, etc. Sim. Que até recentemente... Robin Williams. O Robin Williams é um exemplo, entre outros. Poderia te dizer Sim. aqui alguns outros. Que pareciam estar absolutamente normais e se... Músicos também, posso te dizer vários aqui. Você não pode falar que você não convive com essas pessoas, cara. Não, mas não é isso, mas não é isso. Análise da Você pergunta pra galera, você pergunta pros amigos, etc. As pessoas não sabiam, não percebiam. Segunda coisa, se o cara é um narcisista e ele vê que fudeu a cabriola, ele escolheu não responder não é o por padrão aquilo. narcisista, cara. Não é, Depende, cara, é. depende. É Até muito- porque assim, E outra, vou te falar, na moral mesmo, a gente tá discutindo aqui à toa, porque eu tô com meu amigo Daniel Lopes e o Epstein tá vivo. tá vivo? Aí, Falo aí mesmo. tu abriu uma outra... Bom, o que eu quero saber é o seguinte, pra gente rumar para o final agora, a grande apoteose... Ah, você ficou com medinho de falar dele, tá vivo agora? Epstein's Alive. É, É isso que você quer tá criar vivo, aqui? tá vivo. Foi criada uma cortina de fumaça, não tiraram foto dele por quê? Pra não identificar o corpo. Quebraram o pescoço de algum homeless lá, algum mendigo lá, deram uma porrada aqui. Ih, puta, mas tu quebrou o pescoço. Ah, então vamos enforcar ele, é só amarrar ele. Não duvido e tal. não duvido. Então, Não assim, ó, duvido Epstein nada. está vivo. Até porque ele pode... Tem estar imagens do corpo dele, tá saindo roxo. Numa maca, tá? Tem. Sim, mas então, se ele tá muito roxo, pode ser qualquer outra pessoa. Pode. Não, porra. Purple Man. Se eu ficar roxo, tu não me reconhece mais, bicho? Não. Pô, tomar no Vai cu, cara. parecer qualquer mendigo de Copacabana, Rafael. Pô, todos os mendigos de Copacabana são roxos, é isso? Não, mas você pode parecer qualquer um. Você pode botar uma roupa de mendigo você. Senhor... Roupa de mendigo. Senhores, olha só. Foi preconceituoso agora, perdão. Não foi mendigo. não, porra. Não, Perdão existe pros uma indumentária clássica, que é o terno furreco. E a pele roxa. mendigo. Segundo ele, roxa. Os mendigos são Cara roxos. roxa. Caralho. Estamos saindo dos trilhos aqui, porque acontece. Por que então que esse cara ele teria sido desligado por queima de arquivo, se a gente comprar esse Tá, barulho? isso é Vamos claro. tentar comprar por Isso é esse... claro. Ah, não, eu te digo algumas razões. Tem uma galera Vamos que listar diz... aqui? Ah. Vamos lá, eu não sei, Bora, eu não sei o bora que, lá, que tem, né? bora lá, começa a lista aí. Vamos, Faz aí, Vai depois eu comentando falo. conforme Beleza. eu for... É porque Pois tem uma teoria aí. Existe Vai a teoria, que o pessoal usa muito esse termo, do honey trap, lá. Uhum. né, que é a armadilha de mel. É. Tem um ex-agente israelense chamado Ari Ben Menash. Gostou do... O que foi? Mendigo roxo, mas do que vocês estão falando? Pois é, rolou um momento aqui de... Nonsense completo, realmente. Senso completo. O ex-agente israelense Ari Ben Menash afirma que o Epstein operava uma rede de honey traps. O que são essas honey traps? Festas que ele fazia, chamava essa turma toda importante que a gente listou do programa inteiro e gravava a turma com câmeras escondidinhas, a lá Silvio Santos, tá? Fazendo as besteiras e usava esse material para chantagear políticos, chantagear executivos em prol de interesses israelenses. e aí essa que é a teoria que eu acho que você vai emendar agora, que é de que ele era um agente do Mossad, né? Exato. A família do Epstein, pelo nome a galera já sabe, era judia. Sim. Tá? Então eu mencionei isso lá no começo também, por exemplo. A agência de inteligência israelense, a Mossad, historicamente se envolveu com técnicas que eles chamam de compromat, que é de comprometer, né? Aham. E a presença da Ghislaine Maxwell, cujo pai era ligado ao Mossad, fortalece essa possibilidade. E o que leva a crer que o pai da Ghislaine era ligado ao Mossad? Porque no enterro do pai dela, foram reconhecidos pelas fotos Figuras que tinham 6 agentes do Mossad no enterro do pai dela. A prova... Deveria ser só amigos, cara. Então vamos lá. Prova Ele foi o real. único que não foi pro Mossad, é da Ok. turma da infância. Teve uma busca e apreensão na casa dele. Aham. Encontraram diamantes, um passaporte falso pro Oriente Médio lá Isso. dele. Encontraram uns fotos de criança lá. E foi isso. Não encontraram nada. Não falaram que encontraram. Peraí. Não encontraram. Basta o Mossad Oficialmente. ligar pro presidente e Peraí. falar assim, brother, por favor, Oficialmente não não Controlar. tem absolutamente nada nos autos que indique que havia esse tipo de filmagem. Oficialmente... Então, deixa eu ver o que você está falando. Quer dizer que oficialmente a agência secreta não declarou que ele era um agente secreto. Agente secreto internacional, você quer dizer, então, né? De outro país. É claro que eles não vão admitir que o cara era uma parada dessa. Não, porque o Rafa também, eu acho que o Rafa está querendo chegar, que É que eu- existe uma teoria de que ele é agente da CIA. Também É, tem essa eu te teoria, diria o seguinte,
Pode ser? Até em tese, até poderia. Primeiro, eu não vou descartar, mas a questão é, existe zero evidência pra isso. Eu não acho que existe zero, a gente tá listando algumas aqui. Eu Não, posso trazer evidência algumas. não tem. Isso não é evidência. Isso são... Associações são evidências. Não, porra, cara. Prova é diferente. Associação. O pai da tua mulher teve uns Não vem falar do agentes pai da minha mulher não, hein? do Mossad no enterro Deus do pai tem. dela. Então Porra. fala do pinto do meu pai. Puxa com a galinha da vizinha. Peraí. Parou essa palhaçada. A tomar no cu. Parou essa porra. Do Tipo, pinto do meu pai. O pai da mulher do cara, Eu quando tenho uma foi aqui que- enterrado, tinha uns caras do Mossad. Isso é indício que ele era um agente? Não, porra nenhuma, Não é né, suspeito, não? cara? Eu acho que não, né? Ninguém tá dizendo que ele era agente, mas que ele provavelmente era associado de alguma forma. Tu é enterrado. Aí eu e o 3D tamo lá. Aí tem um monte de agente da CIA no seu enterro. Isso significa que você tinha ligações com a CIA, não, né? Sim, você tinha. Eu sim, mas você não, né? Não, mas não tô falando de mim, eu tô falando do cara que morreu, brother. Onde é que você tava nos últimos Não, é que o que eu tô dizendo, não é isso. Eu tô dizendo não quer dizer que porque o pai da mulher do cara tinha uma galera do Mas Mossad. você não acha que é próximo? Acho que não. Tem um cara. agente da Uma Mossad que tá bobagem, falando que o cara... besteira. Ah, esse aqui, ó. Besteira, Esse vai besteira. provar Tem pra prova você. material de nada. Eu tenho uma prova pra você agora. Aham. Uma ex-namorada do Epstein, tá? Hum. Que também é considerada vítima. Ninguém sabe o nome dela, tá? Jane Doe. Diz que o Então, Epstein... já começa fudido terminar. o depoimento. Deixa eu terminar de falar. Não tem dono. Disse que o Epstein se gabava de ser um agente da Mossad. Agora tu vai duvidar de ex-namorada. Que não tem nome? Eu não duvido de Não tem ninguém não. assinando essa porra apócrifa. Aí fica foda, né? Amigas do programa, ex-namoradas aqui, ó. Tá É bom? isso aí. Beleza? Tá? Ó, os registros de investimentos e negócios do Epstein incluíam relações com Ehud Barak, que é o ex-primeiro-ministro israelense. Não tem nenhuma documentação a Com quem, respeito. tem. Com quem investiu na Carbyne, startup ligada ao setor militar de Israel. Tudo bem, mas isso não quer dizer nada. Porra, qualquer coisa que a gente joga pro Rafael e fala, não, Não, porque olha só. Muito fácil. É porque olha só. Peraí. quer que eu continue? Tem mais aqui, ó. Peraí. Você não pode dar. Olha só. Você não Rafael, pode. você é advogado mesmo? Eu acho que você Me trabalha com permite. Mossad. Não, você é advogado mesmo? Essa cara de Oriente Médio aí, ó. Meu problema aqui é o seguinte: você não pode dar pulos nas suas conclusões. Por isso que eu sou advogado. Se você chegar no Mas tu é advogado juízo. mesmo? Ué, tu tem Ele é uma um bom OAB? advogado. Trabalhei pra você já, Tu tem inclusive. uma OAB? Isso não importa. Tem. Trabalhei pra Viu você. onde eu fui, né? Ele já... Viu por onde eu fui, né? Tem um OAB. O que Trabalhou tem? pra mim, isso não importa. Não importa. Você Não, Eu trabalhou vou começar pra a falar pra ele que não Ah, importa. entendi. Ah, tá. Entendi. Cara, vocês demoraram a pegar, gente. Não é isso. Olha só. É que. Vamos lá. Faça seu caso aí. Você não pode dar saltos lógicos. Você não tem nenhuma ligação direta que indique que o cara tivesse qualquer relação com agentes secretos. Meu Deus, de Israel, eu tô te ou da CIA. listando uma porrada de ligação. É Eu possível. não acabei. É possível que ele tivesse algum grau de contato inevitável, porque ele era um centro, ele estava no centro O de foco uma, da dengue. ele estava no centro de um grande cenário político com figuras importantes. O Rafael tem razão também, assim, eu tô aqui fazendo, mas O cara ele tem trabalhava uma com razão, tem razão investimento nisso. cheio Uma coisa que eu me de liguei, política. a gente fez um muita monte de coisa. nome Não é uma dropping parada aqui, só. de Rockefeller, de Rothschild, não sei o quê. Talvez a galera não saiba. Mas os nomes que a gente deu lá atrás e que os que eu repeti agora são simplesmente, tipo, fazem parte das 10 maiores famílias, das 10 mais ricas famílias do cara. mundo. Porque assim, é inevitável ele recebendo Bill Clinton na porra da ilha dele, ter algum agente de segurança, tá ligado? Junto do cara. É muita entendeu? Coisa, Rafa. Porra, Ó, vamos cara, lá. O ex- incidentalmente, é óbvio que ele deveria ter algum tipo de contato, mas e aí? Isso não quer dizer nada, porra. Olha só. O ex-diretor da CIA, atual diplomata William Burns, se encontrou com Epstein 3 vezes, supostamente com interesse em sua transição para o setor privado, mas acendeu suspeitas sobre vínculos prévios com a agência. Então, essas são indicações que talvez agora ele tivesse relações com a CIA, né? Sim. O ex-procurador que a gente já mencionou aqui, o Alex Acosta, afirmou ter Esse cara ouvido... ficou famosaço, né? Muito, Esse muito. Ele se fudeu todo, Se né? fudeu. Se queimou pra caralho. Morreu politicamente. Ele caiu pra cima e aí deu o escândalo do segundo julgamento federalizado dele e aí esse cara rapidinho pediu as contas. Por causa da repercussão. A Stephanie Parno fez um comentário que eu achei interessante, ó. O Epstein deveria ter contratado o Rafa de advogado. Olha aí, não, o advogado que ele contratou era muito bom, por sinal. Epstein do que Não tô o- defendendo, não. É que o que eu acho que é o seguinte: é que a pessoa, a Entendi, galera. tô zoando, é uma piada. Ó, uma A piada. galera tende a dar superpoderes pro cara, entendeu? E criar uma série de Claro, um elucubrações. super vilão precisa de um super poder. Não, tudo bem, mas ele tinha uma porrada de contatos, que inclusive garantiram pra ele um acordo
fabuloso na primeira cagada que ele fez. E outra coisa, porque outras forças políticas entraram no cenário. Quer ver um exemplo? O Me Too. O movimento Me Too. Foi uma das paradas que já estava embrionária, surgindo aí e empurrando a parada, cara. O Harvey Weinstein lá, que eu esqueço. Exatamente. E aí vieram pegando todo mundo, ele incluso. Então, assim, ele perdeu força política já na primeira cagada que ele fez, e a maré mudou de lá pra cá, bicho. Você acha que existe a possibilidade também? Botar uma outra possibilidade. Passamos pelo Mossad e tal, mas vocês acham que existe a possibilidade dele ter sido, sim, esse filho da puta todo, que agia por conta própria? Calma, ouve até o final. Que ele era esse cara que agia por conta própria, ele e a Ghislaine lá. A CIA, que historicamente sabemos que já aprontou muita coisa na história. Descobriu esse cara e falou assim, meu irmão, em vez de a gente simplesmente prender esse cara, isso lá atrás, antes de vir à tona, vamos usar ele como é possível. Chegou pra ele e falou assim, eu sei de tudo que você tá fazendo, mas é o seguinte, eu não vou te prender não. Você vai me fornecer o nome e a lista de todo mundo que já foi na tua ilha pra gente poder manipular essa galera toda. Eu não duvido. E se você pego, a gente tá te dando uma sobrevida, porque tu ia pegar aí prisão perpétua. Se você for pego, tu vai ter que se matar. Tipo Elvis e o Michael Jackson? Ele tá acrescentando esse nível aí. E a Maxwell, isso tudo pra fechar, né? Foi presa em julho de 2020, em New Hampshire. Enfrentou 6 acusações federais, incluindo tráfico sexual, perjúrio, detenção sem fiança, escambau, não sei o quê. Foi condenada em dezembro de 2021, culpada em 5 das 6 acusações. Recebeu 20 anos de prisão. Parabéns. O outro ficou 13 meses. Porra, mas ficou só 20, cara. 20 aninhos. Mas 20 anos pra ela já tem uns 50, acabou. Vai morrer na prisão, né? E tá lá, tá presa. E aí, senhoras e senhores, daí que veio esse meme do começo que eu falei, né? Epstein não se autodesligou da vida. É o que a maioria das pessoas costuma repetir. E também, where is the Epstein list? Release the Epstein list. Trump e Elon trocaram farpas recentemente. Exatamente. Quando eles brigaram, o Elon foi lá no X e falou assim, quer saber de uma coisa? Estamos brigando porque o Trump está na lista do Epstein. Todo mundo já sabia. Está na lista do Epstein e ele está sabotando o doge que eu estou fazendo, os cambal, não sei o que, brigaram. E todo mundo, caraca, brother, que porra é essa? Depois ele falou, eu me arrependo do que eu falei, e doidão e tal. Então a gente... Desculpa, tava doidão. Desculpa, tava doidão. Nunca saberemos, Pinho. Saberemos. Você acha que saberemos no fim dos dias? Meu irmão, o Trump ficou prometendo mostrar pra gente o ZT dos Estados Unidos, não mostrou até agora. Tu acha que ele vai mostrar a lista do Epstein? Ele não mostrou porque não tem, né? Pois é. Ou não tem essa porra também. O presidente ele é um puppet, senhoras e senhores. Ele é um puto, isso sim. Todo conspirador sabe disso. Ele é um puto laranja. Os presidentes, eles são apenas marionetes. Mais uma prova de que mentiu. Eu gosto mais de marionete do que puppet. Porque marionete, você não vê exatamente quem tá manipulando. Eu gosto das cordas. Marionete, pra mim, são as dançarinas do Mario. Mario e suas marionetes! Pô, tá ruim hoje, hein? Tá hoje ruim, tu tá faltando da... Tinha que ter decorado umas melhores. Marionetes. Sim. E a conclusão é que não existe conclusão. Olha aí, que legal. A lista, conforme... Ele tá vivo, tá na mesma ilha com Elvis, Michael Jackson, Jim Morrison, como é que é aquele lá, o da guitarra lá, o Steve Van Gogh, não, como é que é o negão que toca guitarra pra caralho? Jimi Hendrix. Toda a galera dos 27 anos. Toda a galera dos 27 anos. Mas tem alguma questão aí tem alguma questão aí misteriosa na galera dos 27? Então, porque foi todo que ninguém morreu, na verdade. Tá todo mundo vivo. Entendi. Pô, mas sacanagem. Com essa galera toda, meteu o Jeffrey Epstein. É porque, na verdade, ele sabe um monte de podre deles. Porra, e aí ele foi pra lá, vocês vão ter que me receber aí, vocês estão fodidos, me recebem aí. O Elvis mal podia sair de Las Vegas, quiçá viajar pra uma ilha. O cara, coitado, não tem nada a ver com o Jeff. Não vem falar mal do rei, não. Tá bom? O que você tá apontando? Olha só, eu ouvi aí, ó. Eu quero que vocês deixem no comentário antes da gente terminar. Se vocês querem um programa sobre quem matou PC Farias. Gostei, pediram aí no chat, eu quero ver se vale a pena. PC Farias. Bota hashtag quem matou PC Farias. Se tiver muita hashtag, muito like nos comentários, muito like nesse vídeo, a gente faz um programa sobre PC Farias. Caramba, tá bom.
Afinal de contas, pô, agora o Luiz Petri só de sacanagem faz... Não seja por isso, receba. Obrigado, Petri. Obrigado, Petri. Petri. Beijoca, meu amigão. Afinal de contas, Jeffrey Epstein terminou-se a si mesmo da vida? Será que um dia veremos essa lista de Epstein sem os marcadores negros da oclusão dos nomes dos famosos? Não sei. O que eu quero saber é de vocês dois quais são, então, as suas conclusões sobre o caso Epstein. A minha mais rápida, eu vou fazer a minha rápida e deixar dar a palavra pro convidado terminar. Tá. Ele tá vivo. Você acredita que ele está alive? Ok. It's alive! Está alive porque ele é muito importante para... Ele tá vivo. Você não acha que é mais fácil você ficar só com os arquivos dele? Não, ele tá vivo. Tá. Só repetir que ele tá vivo. Ele tá vivo. Tá bom. Querido meu amigo Daniel Lopes, um abraço pra você, hein? Querido Pinho, só pra lembrar, o seu arroba é? Meu é @Rafalaut80. Rafalaut80. Eu Rafalaut80, eu acho. E também lixo de copa. Lixo de copa. Excelente. O meu outro Instagram, que eu fotografo só lixo em Copacabana. Isso é excelente. É estranho. Se você gosta de uma arte mais punk. Sua conclusão para Jeffrey Epstein até Cara, minha conclusão pro Jeffrey Epstein é que, ainda que seja muito interessante pensar a respeito de uma conspiração que tenha acabado com a vida dele, não existem elementos seguros para que isso possa ser afirmado. É claro que existem algumas coisas que fazem você erguer uma sobrancelha em relação a essa história. E que sim, pelo menos no primeiro momento, ele era poderoso o suficiente para ter se beneficiado dos contatos políticos que ele teve no passado. E a gente projetar a ideia de que no futuro, na segunda ocasião em que pegaram ele, quando o caso foi federalizado, que esses mesmos contatos possam ter agido para acabarem com a vida dele, queimando o arquivo e evitando, assim, a perda de poder político, etc., dessas figuras, por uma perda de face, né? Face, como é que a gente chamaria isso? De caracterização. De imagem pública. Tá, de imagem pública diante das denúncias que poderiam sair para elas a partir daí. Né? Como surgiram, por exemplo, para o príncipe lá, o Andrew, que a mulher disse que de fato ele ficou com ela, etc. Enfim. De qualquer maneira, voltando à vida real, a gente não tem elementos seguros para afirmar isso. Tá. Então, assim, houve, de fato, nesse caso, uma conspiração comprovada em relação ao acordo que ele fechou, se não me engano, no ano de 2005, para ficar só 18 meses preso e conseguir que não houvesse persecução penal nem dele, nem de nenhum dos outros potencialmente envolvidos nessa história, mas é um pouco demais pressupor que esse mesmo grau de conspiracionismo poderia ter afetado a morte dele. Segunda coisa é também um pouco de empurrar demais a coisa, acreditar que ele possa ter sido necessariamente um agente do Mossad ou da CIA. Todavia, eu não descartaria a possibilidade real dele ter trabalhado com a CIA em algum momento. Sim. Porque, de fato, ele era uma figura do centro do poder. Ponto. E que tinha rabo preso de uma galera. Eu gosto. Agora eu tava debochando do Rafa porque ele tava falando, você tava fingindo que tava dormindo, mas eu gosto dessa parada. Eu gosto dessa parada que ele falou de arrematar e... que ele arrematou bem de... Ele era um cara, uma figura muito importante e provavelmente era um asset bom pra CIA, descobrir coisas. Eu acho maneiro assim. Eu me aproximo dessa possibilidade, sim. Acho que nunca saberemos de fato o que ele era, mas creio que a lista de incongruências e coincidências da morte dele, sim, como a gente falou lá, os guardas que dormiram e falsificaram os registros, as 3 câmeras desligadas, o osso do cara avaliado por mais de 2 legistas com a força que não é comum nesse tipo de desligamento, e todas as outras coisas que a gente listou, eu acho que a possibilidade maior é a de que ele foi desligado. Agora, quem desligou ele... é uma outra lista imensa. Mas é outro programa. Pode ter sido até alguém do Príncipe Andrew. Pode ter sido qualquer outra pessoa que a gente nunca ouviu falar do nome, que falou assim, meu irmão, esse cara vai, na hora que chamarem ele para aquela bancada, pra ele sair andando do tribunal, ele vai falar o nome de todo mundo. É isso. Então, meu irmão, paga todo mundo, apaga esse cara. Pode ter sido a própria CIA que matou ele, porque, já foi necessário, se esse cara resolver falar que ele trabalhava para a CIA, se essa era a possibilidade, que a gente, estou entendendo que a gente acredita que pode ter essa possibilidade.
Também faz sentido eles apagarem, porque a CIA já apagou 300 mil pessoas. Será que o Mossad mandou apagar ele? O Mossad também, se ele trabalhou para o Mossad por conta de todas as listagens que a gente colocou aqui que tem essa possibilidade, o Mossad poderia apagar, também poderia ter apagado. Então nunca vai saber. O que eu realmente acho é que alguém apagou o cara. Então, o que você não pode apagar é o seu like. Olha! Duvido, hein? Dá like, duvido. Se você não deu like até agora, você dá like, por favor. Você assina o canal. Segue o canal, gente. Um monte de gente assiste nossos vídeos e não segue o canal. Não gosta dessa atitude. Não fica chateado. Fico chateado, tô deprimido. Não fica assim. Tô deprimido, vou chorar. Não. Pensa que o Jeffrey não está mais entre nós. E é uma boa notícia essa, não é? Ora, bora. É uma boa notícia, com então, certeza. Se você gosta dessa notícia, você dá like, você assina o canal. Quem sabe você se tornar membro. E não se esqueça de semana que vem, às 8 horas da noite, estar aqui conosco na sua dose semanal da verdade do Bunker. Cheers.